Você que foi um treinador, já trabalhou com jogador em vestiário, conhece muito bem o mundo da bola, você vê clima para permanência? Não, nenhum, mas eu tenho certeza que essa novela vai se arrastar. Essa parte jurídica... Questão da multa. Da multa. Porque... E o Atlético entende que como ele pediu demissão, ele tem que pagar a multa. E o Cudê vai falar que não pediu demissão. Mas aí 50 pessoas escutaram ele dizer, ele vai falar, não, mas etc. A língua, o mal entendido, ele não vai... Você quer apostar comigo? Ele não vai falar que pediu demissão. Até porque, pelo que aconteceu na primeira vez, muito possivelmente ele voltaria arrependido, né? Na quarta-feira. Mas ele ia voltar já mansinho. Não, mas aí já que eu critiquei aqui aos que comandam, né? Aos 4Rs pela falta de processo, nós estamos falando de coisas completamente separadas, tá? Sim. Falta de processo. Um dos processos que eu acho é chegar e falar, olha, querido, eles já não queriam a permanência dele, só a multa que segurou. E aí, depois dessa de ontem, de dedo no nariz, dentro do vestiário, porque eu vi dedo no nariz. Porque a informação que eu tenho, o Cláudio deve ter também. Sim. O Rodrigo Caetano apontou o dedo e falou: você respeita a instituição, respeita o grupo de jogadores que você tem, porque deu-se a impressão que o Atlético tem um grupo de jogadores medonhos, horríveis, que o elenco é péssimo. E que o Cudê é maravilhoso, e que o Cudê é o novo Guardiola do continente aqui. Então, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu falei aqui do problema dos processos. Para mim, falta estabelecer assim, na comunicação, transição de base para o profissional, nessa questão de técnico e tal. Agora, isto posto, não tem nenhuma relação com o destempero do Cudê, com o desrespeito do Cudê. O Cudê está imaginando que o Atlético é o quê? Aí o Paulinho está me lembrando aqui com razão. Ele fez a mesma coisa no Inter e agora ele fez no Atlético. Os melhores elencos que ele treinou na vida foram Internacional e o Atlético atual. Os elencos do Tijuana, do Celta, do Rosário Central, do Racing, eram melhores que os que ele encontrou aqui no Brasil? Não. Alguém prometeu para ele que entregaria a ele jogadores nível Flamengo? Ele chegou aqui, ele não sabia que o clube devia 2 bilhões de reais? Então, pera lá, o que ele quer? Porque se o que ele pediu, o clube foi lá e trouxe, se ele não consegue estabelecer um padrão, a culpa, sinceramente, não me parece ser de quem comanda o clube. Se ele vai lá jogar contra o Corinthians e escala a baba do boi cansado, porque isso é que ele disse no vestiário ontem, Se ele reclamou que ele não tem elenco para brigar, então ele acha que o elenco dele é a baba do boi cansado. Foi o que ele escalou lá contra o Corinthians. Aí ele toma na asa, todo mundo critica, todo mundo bate, inclusive virou meme, né? Essa atitude dele lá em São Paulo virou meme. Aí ele perde, olha o prejuízo. 4 milhões e 300 no mínimo, nós estamos falando de premiação. E cada jogo do Corinthians que passa, a gente tem mais certeza que foi o Galo que perdeu, não foi o Corinthians que ganhou. O que me chama a atenção nisso aqui, veja bem, isso vale pro Cudê, eu falei, tá gravado no Bem Bolado com HG, que eu acho que eu fiz sexta-feira aqui. Eu falei, isso vale pra de gente da direção, da comissão técnica, jogadores, vale pra todo mundo. Se não tá feliz aqui, pede o boné e vaza. Jogador que não tem compromisso, que não dá entrevista, que não dá explicação, treinador que só reclama, se tem diretor lá que tá reclamando, de qualquer setor do Atlético que não tá satisfeito com o que é o Atlético, então pede o boné. Então, os 4 R's estabelecem processos e cobram para que os processos realmente funcionem. E quem está envolvido, que se engaje, que faça a imersão e que faça da melhor maneira possível esses processos, senão a coisa não vai andar. O HG, o nosso ouvinte sabe que eu sempre fui muito crítico ao trabalho do Cudê, né? Mas tem uma coisa aí que a gente tem que avaliar no início, quando começa essa história, é que nas tratativas para que o Cudê venha dirigir o Atlético, ele faz exigências que pouca gente aceitaria e o clube aceitou. Essa multa absurda, ela dá a impressão ao treinador que ele é o último pacote, a última bolacha do pacote. Quando ele fala assim, ó, eu quero uma multa de tanto, e os caras aceitam, eu acho que ele cresce mesmo. E aí me disseram aqui agora, antes de entrar no ar, que o Sampaoli teria dito ao Cudê, coloca a multa alta, porque lá é uma máquina de moer treinadores. Aí. Porque o Sampaoli trabalhou aqui antes. Não, mas ele pediu. E o Sampaoli nem foi. Não foi. Ele que saiu, né? Ele quis sair. Então, mas ele teria. Mas antes do Sampaoli, o Atlético realmente mudou muito técnico. Inclusive, não era, né, os 4 R's ainda, era outra gestão. Então, e aí ele teria dito
né, Cláudio? Sim. Falaram com a gente. Sim. Ele teria dito ao Cudê, põe multa alta, porque ela é uma máquina de moer técnico. Mas até aí ele pedia, HG. Não, o problema pra mim não é ele pedir, não. O problema é quem aceitou. É isso. Aí começa. E aí depois, quando ele vem falar, eu cansei de dizer aqui que acho que o Atlético tem, sim, talvez o segundo melhor elenco da América do Sul. Elenco, não tô falando do time, não. Elenco, hein? Só que aí você tem jogador 7, que na mão do Cudê virou 5, aí você tem que avaliar. Porque tem treinador aí, tem muitos treinadores aí que pega jogador 5 e vira 8. Tem muito. Agora, a questão pra mim é que foram dando asa pra ele, foram dando moral pra ele. E daí quando ele percebeu que ele era incaível, ele começou a se achar.